Salve, salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eixo Park. Aula de hoje, aulinha sobre encontro de corpos e velocidade relativa. Primeiramente, encontro de corpos vai ser uma mera aplicaçãozinha da fórmula que a gente viu na aula passada, né, da lei horária da posição. Então, vamos lá, o que consiste o encontro de corpos? Basicamente, a gente quer analisar um ponto em que dois corpos vão se encontrar dentro do movimento retilíneo uniforme. Então, digamos que eu vou ter, sei lá, uma pessoa aqui e uma pessoa em Goiânia, e aí eu sei que essas duas pessoas vão se deslocar em linha reta, um caso muito ideal, assim, né? Elas vão se deslocar em linha reta, uma até a outra, e aí elas vão estar em um movimento retilíneo uniforme, né? Então, pela aquela equaçãozinha da posição, a gente consegue saber onde que cada um desses carros vai estar depois de um determinado tempo, né? É isso que aquela equação dá pra gente, né? A lei horária da posição. Então a gente vai usar isso para determinar qual que é o ponto em que esses dois carros eles vão se encontrar, né? Se eu sei que se eu tiver as condições iniciais de cada um desses carros, eu consigo montar aquela equação do movimento para cada um desses carros. E aí com ela eu consigo encontrar quando que esses pontos eles vão se encontrar, né? Então vamos lá. Então aqui, botando nesse exemplozinho aqui, deixa eu tirar esse daqui que foi da aula passada já, Eita, paguei tudo. Aí. Só para ficar mais bonitinho. Isso aqui já foi. Tá, encontro de corpos. Então, vai ser esse exemplo que eu dei aqui, né? Então, eu vou ter dois veículos se deslocando no sentido em que eles vão se encontrar, né? Então, eles estão indo de encontro. E aí eu possuo as condições iniciais deles, né? Então, eu sei tanto a posição que eles começam o movimento, quanto a velocidade inicial deles, que no caso é a velocidade deles mesmo, né? Então, bom, se eu tenho as condições iniciais desses dois objetos, eu consigo montar então a equação do movimento de cada um desses objetos, né? Então, a equação do movimento do carro A vai ser a posição inicial, ou a posição dele vai ser igual à posição inicial dele, mais a velocidade vezes o tempo. Então, a posição A dele vai ser igual à posição inicial desse corpo A, que é quanto? 20, né? Então vai ser 20 metros aqui. Mais a velocidade desse corpo vezes o tempo, né? Qual que é a velocidade dele? A velocidade dele é de 20 metros por segundo também. Então vai ficar 20 mais 20 vezes t. E agora para o corpo B, né? A posição B dele vai ser igual a posição inicial, que é 80, mais a velocidade dele. Só que a velocidade dele ela é positiva ou negativa? Lembrando daquela nossa aulinha de movimento progressivo e movimento retrógrado, né? A gente viu que quando o movimento ele está no sentido contrário ao sentido da trajetória, a velocidade dele vai ser negativa, né? Então nesse caso aqui a gente está vendo que esse carro está se deslocando no sentido contrário ao sentido da trajetória, nossa velocidade dele vai ser de menos 10 metros por segundo, né? Porque ele está no sentido contrário, né? Então, deixa eu colocar entre parênteses, botar menos logo aqui, né? Menos 10, né? Metros por segundo. Vou tirar isso daqui. Tá. Nossa, paguei tudo aqui, ó. Já pegaram o spoiler do final da aula aí. Mais 10 vezes t. Então agora eu tenho a equação da posição de cada um desses objetos, né? Então eu consigo encontrar qual que vai ser a posição deles em um determinado tempo. Então, só que agora qual que é essa posição que eu quero encontrar? Essa equação, ela dá, como eu disse, né, a equação horária da posição. Então ela vai dar uma posição pra gente, né? Só que qual que é a posição que eu quero encontrar? Não é a posição quando os dois objetos se encontram? Então, durante essa posição, né, quando eles se encontrarem, a posição de A ela vai ser exatamente igual à posição de B, né? Eles não vão estar no mesmo lugar. Então a posição de A vai ser igual à posição de B. A posição de A gente acabou de deduzir aqui, né? A equação de movimento para A. E B também, a gente também tem a equação de movimento para B. Então,
a gente pode simplesmente substituir, né, essas equações de movimento dentro dessa igualdade que a gente encontrou aqui, né? Então, vamos lá. SA a gente viu que é igual a 20 mais 20t. E aí SB é igual a 80 menos 10t. 80 menos 10t. Então, dessa equaçãozinha aqui, a gente pode passar o menos 10 somando para o outro lado, o 20 subtraindo para esse lado, né? Então a gente vai ficar com 20 mais 10 é igual a 80 menos 20. Então, eita, é 20t aqui, né? Esqueci de colocar o t. Então, 20 mais 10t vai ficar 30t. 30t, que é igual a 60. O 30 está multiplicando t, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que o tempo ele é igual a 60 dividido por 30. Corta aqui e aqui. 6 dividido por 3 dá 2. Então, vai ficar igual a 2 segundos, né? Se a velocidade estava em metros por segundo, o espaço estava em metros, então o resultado vai estar em segundos, né? Se está tudo no sistema internacional, o resultado também vai estar no sistema internacional. Então a gente acabou de descobrir que o tempo de encontro desses objetos, t, ele vai ser de 2 segundos. Então a gente acabou de descobrir que para esses dois corpos se encontrarem vai demorar 2 segundos utilizando essas equações do movimento aqui deles, né? Só que a gente estava querendo encontrar a posição que eles se encontram, não o tempo que eles vão se encontrar, né? Então, para encontrar a posição deles, basta eu substituir esses 2 segundos aqui em cada uma dessas fórmulas do movimento aqui, né? Essas equações da posição, elas vão, para esse tempo aqui em específico, as duas elas vão estar no mesmo lugar, né? Então, tanto SA quanto SB no instante 2 segundos, eles vão ser iguais, porque eles vão estar na mesma posição, né? Não é isso que a gente estava procurando? A posição que esses objetos se encontram. Então, tanto faz eu substituir esses 2 segundos na equação do movimento do corpo A ou do corpo B. As duas vai dar na mesma, porque para esse tempo eles estão no mesmo lugar. Então, vamos substituir em SA, que é mais simples, né? Valores um pouco mais fáceis. Então, vamos lá. Então, digamos que eu pegue SA aqui, eu já tinha que era 20 mais 20 vezes o tempo. O tempo eu já sei, vai ser de 2 segundos, então eu vou ter 20 vezes 2, 40, somando com mais 20, vai ficar igual a 60 metros. Então eles vão... Eita, eu já tinha até deixado aqui, esqueci de apagar. Eles vão se encontrar mais ou menos aqui, assim, né, posição 60 metros. Então, eles vão se encontrar mais perto de B, e faz sentido analisando as velocidades dele, né? A está mais rápido, então A vai, pela definição de velocidade, né? Velocidade é quanto que eu vario de espaço para um determinado tempo. Se eu tenho uma velocidade mais alta, eu vou percorrer maiores distâncias por uma mesma quantidade de tempo. Então, nesse caso aqui, como o VA tinha uma velocidade maior, né? Então, VA acabou percorrendo uma distância maior para uma mesma quantidade de tempo. Então, por isso que eles se encontram mais perto do B ali, né? E aí a gente, só para não ficar dúvida, né? Vamos substituir na equação do movimento de B também, para provar que dá a mesma coisa, né? Então, a equação de movimento de B vai ser 80 menos 10 vezes 2. 10 vezes 2, 20. 80 menos 20, 60 também, né? 60 metros. Então a gente acabou de encontrar, né, a posição que esses dois objetos se encontram. Então, beleza, até aqui encontro de corpos. Só que dentro dessa parte de encontro de corpos, a gente considerou que esses dois corpos eles são, não têm dimensões, né? A gente considerou como se eles fossem dois pontos materiais encontrando. Mas, na vida real, a gente sabe que as coisas não são só um ponto, né? Então, para determinados casos, às vezes a gente tem corpos um pouco maiores, que aí o tamanho deles passa a ser relevante dentro da questão, né?
Então, para isso, a gente precisa saber também determinar a ultrapassagem em corpos extensos, né? Porque, vamos lá, pegando o exemplo aqui do Peter Parker, para quem já viu o primeiro filme aí do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, tem aquela cena lá que ele, ai, meu Deus do céu, o ônibus sai correndo desesperado lá para não perder o ônibus da escola. O bicho com 40 anos na cara indo pra escola. E aí, digamos que a gente tem esse caso assim, e aí a gente quer saber qual que é a velocidade que o Peter Parker tinha que estar lá correndo para ele conseguir entrar no ônibus, né? E primeiramente, basta ele simplesmente correr até o início aqui do ônibus? Não, né? Para ele entrar no ônibus, ele tem que chegar até a porta do ônibus que está no final aqui, né? Então, ele precisa percorrer essa distância inteira aqui, né? Então, quando a gente tem corpos extensos, que o tamanho deles importa, a gente vai considerar a posição inicial desse corpo como sendo a posição da frente desse objeto. E se a gente for ver esse exemplo aqui, entre aspas, esses dois objetos eles estão na origem, né? O Peter Parker aqui ele está na origem, no zero, e o ônibus ele também está na origem, né? Mas se a gente for reparar, o ônibus ele é um corpo extenso, o tamanho dele vai importar aqui. Então, na verdade, é como se o ônibus ele tivesse nessa posição aqui, né? Porque é nessa posição que a gente vai querer chegar. Então, deixa eu botar um número aqui, sei lá, 20. Botar um ônibus do Stalin aí, um ônibus comicamente grande. Então, a posição inicial desse ônibus é esse zero. B de busão, só para não confundir com S, e ficaria SOO, né? Se fosse de ônibus. Então, um B de busão aí, para quem é de Brasília, de baú aí, né? Então vai ficar a posição inicial do B, ele vai ser, na verdade, 20 metros e não na origem, né? Porque, na verdade, a frente desse ônibus ele vai estar na posição 20 metros. E aí, bom, sei lá, e aí o Peter Parker ele vai estar na origem, né? Então, a posição do Peter Parker aqui vai ser 0. Então, agora a gente tem essas condições iniciais, deixa eu, sei lá, digamos que o ônibus ele está a 8 metros por segundo, e aí o Peter Parker ele vai estar a 10 metros por segundo. Para conseguir alcançar o ônibus, ele tem que estar mais rápido que o ônibus, né? Então, botar ele 2 metros por segundo mais rápido que o ônibus aí. Então, tendo essas condições iniciais, a gente, sabendo da equação horária da posição, a gente consegue montar aquele mesmo esquema que a gente acabou de fazer para os encontros de corpos. A gente consegue igualar a equação da posição desses dois objetos e a gente vai ter o tempo que eles vão se encontrar. E aí, com o tempo, eu consigo saber a posição que eles vão se encontrar, né? Então, vamos lá. Qual que vai ser o tempo que o Peter Parker vai demorar para conseguir entrar no ônibus do Stalin aí? PQP, dia do exemplo maluco aí, mano. Puta que pariu. Esse 20 aí, eu coloquei só pro resultado das contas dar bonitinho. Só que aí 20 fica muito grande, né? Porra, um ônibus de 20 metros. Mas enfim, eu tava elaborando a aula, achei engraçado um ônibus comicamente grande. Fiquem aí com o ônibus do Stalin. Se comunismo for legalizado, sem ônibus como essa serão comuns, né? Então vamos lá. Primeiramente, vamos determinar a equação da posição do ônibus aqui, né? Então, a equação da posição do ônibus vai ser a posição inicial do ônibus, que a gente já viu que é 20, mais a velocidade dele, que é 8, vezes o tempo de encontro. Não só tempo, né? O tempo de encontro vai ser quando a gente igualar as duas equações. Então, SB é isso. O SP vai ser 0 mais 10 vezes t. Então agora a gente tem a equação do movimento desses dois corpos, né? Então agora é só igualar essas duas equações para a gente saber quando que eles vão se encontrar, né? Então eu vou ter que 20 mais 8t é igual a 10t. Então esse 8 ele está somando aqui, eu posso passar ele para o outro lado subtraindo. Eu vou ficar com 20 é igual a... vai ficar 10t menos 8t, né? Vai ficar 2t. Então aí o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo.
Então eu vou ter que o tempo de encontro, ele vai ser de 10 segundos, né? Então, para essas condições aqui, para esse ônibus comicamente grande, o Peter Parker demoraria 10 segundos para conseguir alcançar o ônibus, né? E entrar. E aí, além disso, um outro casozinho aqui em específico, considerando um corpo extenso, seria quando eu tiver travessia de alguma coisa, travessias no geral, né? Se eu for atravessar, sei lá, uma ponte, se eu for atravessar, sei lá, uma área lamaçada, enfim, eu quero saber qual que vai ser, quero analisar essa travessia, né? E aí, bom, se for um corpo extenso, o tamanho desse corpo importa, né? Então, se esse ônibus aqui, por exemplo, ele for, digamos que esse intervalo aqui, esse delta S, é uma ponte. Então, digamos que esse ônibus aqui, ele vai atravessar essa ponte, né? Então, ele tá aqui, né, sei o que lá, passeando, sei o que. Bom, chegou no final da travessia. Ele terminou de atravessar aqui, se a ponte desmoronar, o que vai acontecer com o ônibus? Ele vai cair junto, né? Porque ele ainda está em cima da ponte. Então, para ele terminar essa travessia, ele precisa chegar no final da ponte, digamos assim, e andar mais o comprimento dele, né? Porque ele não tem, ele não é uma partícula desprezível, né? Ele tem um tamanho total. Então, ele tem que andar não só essa variação do espaço, como o comprimento dele também, né? Então é isso que essa fórmula, então é isso que essa fórmulazinha aqui, esse delta S R quer dizer. Esse R é de real, né? Eu botei que a variação do espaço real, ela vai ser a variação do espaço dessa travessia mesmo, né? Sei lá, seja uma ponte, seja algum trecho específico, mais o comprimento desse objeto, né? Então, quando a gente está falando de um corpo extenso, a gente precisa levar em consideração o comprimento dele também, né? Então, durante travessias, a gente tem que adicionar o comprimento do corpo extenso à variação do espaço, né? Então, a variação do espaço real vai ser essa variação do espaço mais o comprimento desse corpo. E aí, para finalizar essa aulinha, a gente tem por último aqui o conceito de velocidade relativa. Então, a gente, lembrando lá das nossas primeiras aulas, a gente viu que quando a gente está analisando o movimento, a gente precisa analisar esse movimento com base em alguma referência, né? Então, dependendo de onde a gente está observando o movimento, a trajetória desse movimento muda, né? Então, a trajetória, enfim, a velocidade desse movimento muda porque ele depende exatamente do nosso referencial, né? Ele depende de onde a gente está olhando. Então, a gente está acostumado a analisar os movimentos com base em um referencial fixo, com base na gente parado no chão, assim, né? A terra é nossa referência, geralmente. Mas a gente também pode analisar essas velocidades com base em outros referenciais que não sejam fixos. Então, um exemplo interessante disso seria quando você está dentro de um carro, como é que você enxerga a velocidade de carros que estão passando ao seu lado, né, por exemplo. Então, primeiramente, se tem um carro que ele está do seu lado com a mesma velocidade que você, digamos que você esteja, sei lá, 50 km por hora. E aí tem outro carro do seu lado que ele também está a 50 km por hora. Se vocês dois estão na mesma velocidade relembrando mais uma vez, o quanto que eu vario de espaço para um determinado tempo. Se vocês têm a mesma velocidade, vocês vão variar a mesma quantidade de espaço no mesmo intervalo de tempo. Então vocês dois vão ficar relativamente parados um em relação ao outro, né? Então se você olhar para o carro, imaginando que não tivesse mais nada além do carro de referência, estão, sei lá, num plano imaginário que ele é todo branco, só tem os dois carros assim. Para você que está dentro desse carro, o carro que está a 50 km por hora igual a você, ele vai estar parado. Você vai olhar para fora, esse carro ele vai estar parado do seu lado, né? Então, quando você está andando com o carro e está a uma velocidade e tem outro carro que ele está, entre aspas, parado do seu lado, é porque ele está com a mesma velocidade que você. Então, em relação a você, a velocidade relativa dele vai ser zero. E aí, enfim, se ele tiver um pouco mais rápido que você, digamos que ele esteja a 60 km por hora e você esteja a 50. Você vai olhar para ele, você não vai ver ele a 60 km por hora, você vai ver ele 10 km por hora mais rápido que você. Então você vai ver, é como se para você, nesse ponto de observação dentro do carro, esse outro objeto ele vai estar só com 10 metros por segundo, né? Ou 10 km por hora. E aí, em contrapartida, acho que já deve ter acontecido com todo mundo, alguma vez que você está indo numa direção
e aí passa um carro do seu lado que parece que ele tá 300 km por hora, tá? Passa igual uma bala, assim, do seu lado, né? E aí por que isso acontece? O carro ele tá, sei lá, 400 km por hora mesmo? Não, isso acontece porque o seu referencial, o local onde você está observando, ele também está se movendo, mas ele está se movendo no sentido contrário ao sentido desse deslocamento. Então, digamos que eu esteja a 100 km por hora em uma direção e o outro carro esteja a 100 km por hora na outra direção. A velocidade relativa que eu vou perceber esse carro vindo, ela vai ser de 200 km por hora. Porque vai ser como se essas duas velocidades elas se somassem, por eles estarem em sentidos opostos, assim, né? Então, a velocidade relativa, ela nada mais é que a diferença entre a velocidade dos corpos. Então, eu posso usar esse método aqui de calcular, só que muito importante. Isso daqui só é válido dessa forma aqui, como eu estou explicando, essa diferença, se a gente seguir o sentido da trajetória para calcular. Então, a velocidade relativa ela vai ser a diferença das velocidades desses objetos, levando em consideração a orientação que eles estão na nossa trajetória, né? Então, no caso, essa trajetória aqui ela está apontando para a direita, né? Então, eu vou começar essa conta da minha esquerda para a direita, né? Eu começo na origem e eu faço, não, essa velocidade de A, a diferença entre a velocidade de B. Então, para corpos que eles estão no mesmo sentido, para corpos que eles estão no mesmo sentido, a fórmula ela vai ficar nesse sentido aqui, né? Eu vou ter que a velocidade relativa ela vai ser a diferença entre essas duas velocidades. E aí, se eu, por exemplo, digamos que eu tivesse um carro, esse VA ele estava a 50 km por hora e aí o VB está a 40 km por hora. Se o VA está mais rápido, vocês concordam comigo que ele vai estar alcançando o B, né? Só que aí qual que vai ser a velocidade relativa entre eles? Se um estava a 50 e o outro estava a 40, eles vão ter uma velocidade relativa de 10 metros por segundo. Então, para o VA, a velocidade relativa para o VA vai ser de 10 metros por segundo em relação ao outro carro. Então, para quem estiver no carro A, vai ser como se ele estivesse deslocando em relação ao B com uma velocidade de 10 metros por segundo só. Porque a diferença entre a velocidade deles é só de 10 metros por segundo. E aí, bom, se esse resultado ele der positivo, pela sua observação aqui que eu coloquei, se a velocidade relativa ela for positiva, então os objetos eles estão se aproximando. E aí, se a velocidade relativa ela for negativa, significa que esses objetos eles estão se afastando. Então, nesse caso aqui, a velocidade relativa ela deu positiva, então esses objetos eles estão se aproximando, né? Só que é isso aqui, mais uma vez, lembrando, isso aqui só é válido se a gente fizer essa conta de velocidade relativa levando em consideração o sentido da trajetória, né? Então, isso daqui só é válido para se a gente fizer nessa ordem preferencial, né? Então, tá. A gente tem esse cálculo aqui, né, para corpos no mesmo sentido, e se a gente tiver corpos no sentido oposto, a lógica continua a mesma. A gente ainda vai fazer as contas levando em conta o sentido da trajetória, a gente vai ver qual o carro tá primeiro, né, da esquerda para a direita, e aí vai fazer as contas, né? No caso vai ser VA menos o VB. Só que nesse caso aqui, o VB ele está no sentido contrário ao sentido da trajetória, né? Então a velocidade dele vai ser menos VB, porque ele está no sentido contrário, né? Então esses objetos, quando eles estão no sentido contrário, é como se a velocidade deles estivesse se somando, né? Porque vai ficar menos com menos, vai ficar mais aqui. Então naquele exemplo que eu falei que parece que o carro vem a 200 km por hora, é por isso que parece que ele vem tão rápido. Porque a velocidade relativa, ela vai ser na verdade a soma das duas velocidades desses carros. Então por isso que a velocidade relativa, digamos que, de novo, sei lá, um estava a 50 e o outro estava a 40. A velocidade relativa desses dois corpos aqui, ela vai ser de 60 mais 40, vai ser de 100. Nossa senhora, 100 está em metros por segundo, né? Vai dar 300 km por hora isso aqui. 100 metros por segundo. Então, é basicamente isso. A gente pode ter outros casos que, enfim, aqui eu botei só quando eles estão se aproximando, assim, né? Ou quando eles estão no mesmo sentido para cá, mas eles poderiam estar. Eita, pera, tá assim, né? Nossa, que difícil essa câmera invertida. Tá.
estão os dois no mesmo sentido para cá, mas eles poderiam estar no mesmo sentido para cá, assim, né? E aí, nesse caso de sentidos opostos, eles estão em sentidos opostos assim, mas eles também poderiam estar em sentidos opostos apontando para cá, assim, né? Mas dá na mesma, a gente só tem que levar em consideração o sentido da trajetória, né? Para onde que a velocidade está apontando, se ela está no mesmo sentido da trajetória. Então, caso fique de curiosidade aí, testem aí na casa de vocês esses outros casos, né? Que a velocidade ela vai estar apontando para os outros lados. Monta equaçãozinha desse jeito que eu ensinei, e aí leve em consideração, né? Para o sentido da velocidade. Mas basicamente é isso, né? A velocidade relativa ela vai ser a diferença entre as velocidades desses corpos, né? E aí ela acontece exatamente porque você não está em um referencial parado, né? Você não está no referencial no chão, você está em um referencial em movimento. Então esse movimento ele se adiciona, né? Ele começa a fazer parte do movimento relativo quando você olha para outro carro, né? Porque você não está no referencial parado, você está em movimento junto com ele. Então, em relação àquele objeto, a velocidade relativa vai ser a diferença dessas duas velocidades, né? Então, enfim, é isso. A aulinha de hoje vai ficar por aqui. Já ficou gigantesca agora que eu fui ver o tempo ali. É isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. É nóis.